Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum e a igreja nos convida a refletirmos, a meditarmos a parábola do semeador. Jesus, na versão mais longa do evangelho de hoje, que não foi lida, ele mesmo explica a parábola para os seus apóstolos. Então vamos ficar aqui com a explicação que Jesus faz. Antes de entrarmos na explicação dele, vamos entender primeiro quem é este semeador, qual é esta semente e quem é esse terreno do qual Jesus se refere. Então, primeiro, o semeador é Deus. É Deus que sai para semear. É Ele que sai, que vem ao nosso encontro para lançar a semente da palavra, da doutrina, a semente da fé, da caridade, da esperança, semente das virtudes. Ou seja, o semeador é o próprio Deus. Então, se o semeador é Deus, nós não estamos falando de uma pessoa amadora. Não é alguém que está aprendendo o ofício de semeador. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Então, o semeador é perfeito. A semente, como eu disse, é a palavra, a doutrina, a fé, a esperança, a caridade, as virtudes. Ou seja, a semente é boa, a semente é perfeita, sem nenhum defeito. Ela é a semente de Deus, a semente da fé, a semente de tudo que é bom. Então, não pode ser ruim, não pode ser imperfeita. O semeador é bom, infinitamente bom naquilo que faz, a semente é boa. E o terreno? O terreno somos nós, o terreno é a humanidade, o terreno é cada um de nós. Já o terreno não é tão perfeito assim, já o terreno não é tão bom assim. Um terreno é marginal, outro terreno é pedregoso, outro terreno é cheio de espinhos, outro terreno é fértil. Como o terreno diz respeito a cada um de nós, então nós estamos falando de um terreno que tem liberdade para acolher, aceitar o agir de Deus ou não, ou rejeitar o agir de Deus. Aqui nós estamos numa terra de muitos semeadores, de agricultores. E os agricultores, sobretudo hoje em dia, eles sabem transformar uma terra infértil numa terra fértil, numa terra produtiva. Enquanto antigamente as pessoas sabiam transformar terras inférteis em terras férteis em terras inférteis, por causa do uso excessivo, sem nenhum manejo, colocando adubo, cuidando, etc. Transformar terras inférteis em terras inférteis, porque só plantavam e não cuidavam. Os agricultores de hoje, eles têm tecnologia para transformar um terreno infértil em um terreno fértil, mas também para manter a fertilidade do terreno. Então cuidam, colocando adubo, forração e sei lá mais o que. São várias coisas que podem fazer para cuidar do terreno, mantendo ele um terreno produtivo. A diferença é que o agricultor, ele pode pegar a sua patrola, ir lá no seu terreno e mexer na terra, quebrar as pedras, colocar o que ele quiser, derrubar uma árvore, plantar outra, ele pode.
Deus pode isso e muito mais em nossa vida, desde que nós permitamos. Então Deus não vai invadir um terreno infértil e transformá-lo em terreno fértil na marra. Ele precisa que a gente deixe, que a gente permita. Então a situação do terreno não é uma situação estática. Pode ser que você seja um terreno infértil. Você se considera em partes um terreno infértil, em parte um terreno produtivo. Mas a situação não é estática para nenhum lado. Porque se o terreno é fértil, ele pode se transformar em infértil. Ou seja, se nós somos santos, podemos cair, podemos virar os piores pecadores. Enquanto a gente não morrer, enquanto não colocar a última pá de terra em cima de nós, ainda temos muito tempo para pecar, muito tempo para desobedecer a Deus, temos muitas possibilidades, de nos tornarmos criminosos. Nós podemos passar de um terreno infértil para um solo arenoso do dia para a noite. Mas também podemos sair de um solo arenoso para um solo fértil, que produz muitos frutos, como aconteceu na vida dos santos. A não ser Nossa Senhora, os santos, eles eram pecadores, e foram se santificando, foram se aperfeiçoando, foram se transformando ao longo da caminhada. São Pedro, por exemplo, era um terreno infértil, mas no final da sua vida, tornou-se um solo fértil, que acolhia a palavra de Deus, que acolheu a palavra de Deus e deu muito fruto. Judas era um terreno infértil, mas ele não permitiu a ação de Deus, a ação da graça de Deus, e morreu como solo infértil. Não deixou o divino agricultor mudar as coisas, entrar com a graça, transformar, quebrar as pedras, colocar adubo, derrubar as árvores, fazer o que tinha que fazer. Não deixou. Deus faria, se Ele tivesse permitido, e fará na nossa vida se nós permitirmos. Então nós somos esse terreno. Nós somos o terreno. A palavra de Deus é a semente e o próprio Deus é o semeador. É isso que a parábola nos ensina. Jesus, ele diz assim, a primeira situação aqui que ele coloca, o terreno marginal, ou seja, o semeador saiu para semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, à margem. O que significa essas pessoas, o que significa essa situação? Jesus mesmo ensina. E são aqueles que não ouvem a palavra de Deus, que não meditam a palavra de Deus, não trazem a palavra de Deus para dentro do coração. Então, ouvem a palavra, mas não compreendem, não deixam a palavra entrar, deixam a palavra de escanteio, na margem. Então o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração. Essa primeira situação diz respeito, por exemplo, àquelas pessoas que vão à missa, não vocês, mas em outras missas por aí. Vão à missa, mas não estão na missa. Eles vão, eles participam ali, esteticamente, externamente, mas não estão ali. Estão pensando no futebol que tem depois, estão pensando no jantar que tem depois, pensando na festinha que vai fazer sei lá que dia, pensando no trabalho, pensando em outras coisas. Ou seja, não está nem aí para aquilo que está falando. Na verdade, está contando os minutos para acabar a missa,
para ir fazer alguma coisa que interessa. Esses são aqueles terrenos marginais. A palavra cai, a semente cai, mas não dá confiança nenhuma. Não importa, não interessa. O que interessa é o que eu tenho que fazer depois. Inclusive, eu nem sei por que eu estou aqui. Foi porque me obrigaram, me ameaçaram. A minha mulher é enjoada demais, me faz ir à missa. Minha mãe, meu pai me obrigam. E assim por diante. Vocês não conhecem pessoas assim, mas eu conheço. Eu conheço pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus, que escutam com descaso, que recebem a semente com descaso. Na vida dessas pessoas, o maligno passa e carrega essa semente facilmente, leva embora. Depois do ide em paz, a pessoa não lembra mais nada do que aconteceu. Não sabe nem quem foi o padre que celebrou. Não sabe. Não sabe o que foi dito no Evangelho. Não sabe o que foi refletido na homilia. Não sabe nada. Nada. E ainda sai dizendo que sabia de tudo. E falam como se soubessem. Olha, a missa sempre a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. As mesmas orações, as mesmas leituras, o mesmo senta e levanta. Porque quem ouve a palavra de Deus e traz para dentro do coração, sabe, por exemplo, que cada domingo é um oremos diferente, é um evangelho diferente, é uma homilia diferente. As músicas são diferentes, embora o ritual seja o mesmo. Todo domingo, aliás, todo dia, nós temos uma liturgia diferente, embora o ritual da missa seja o mesmo. Mas a pessoa vem, não escuta nada, porque só está pensando na morte da bezerra, ou está até mexendo no celular, mascando chiclete, pensando em outras coisas, e sai dizendo, é tudo a mesma coisa. Mas que critério você tem para falar? Nenhum. Você não escutou, você não aprendeu nada. Esse é o primeiro caso, que não é o caso de vocês. Segundo exemplo que Jesus dá, segunda situação, é o terreno pedregoso. Ele explica dizendo: a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento, é superficial. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, então, o que faz? Desiste logo e vai embora. Desiste de ser cristão, ou muda de igreja. Então, o terreno pedregoso é esse terreno superficial, que ouve a palavra, até sabe dizer depois o que aconteceu na missa, sabe dizer o que aconteceu no retiro que participou, até reza todos os dias de algum modo, tem a sua vida de oração diária, mas não aprofunda nada. Aprendeu a rezar Pai Nosso e Ave Maria antes de deitar, e tem 50 anos que faz a mesma coisa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e deita. 50 anos, todo dia a mesma coisa, não aprofunda nada, não progride assim para um mistério, 2 mistérios, um terço, não, passa a vida inteira na superficialidade. Esses não aguentam a tribulação, esses não aguentam o sofrimento, não aguentam as exigências próprias da vida cristã, porque se a gente não tiver raiz lá embaixo, lá no profundo da fé cristã, quando o sol bate, e ele vai bater forte, nós secamos e morremos. Ou seja, quando vem a perseguição, as incompreensões, as tribulações,
Quando vem a aridez, nós desistimos, nós morremos. Conhecemos pessoas assim também. Geralmente, aqueles que fazem retiros de jovens, cursilho, Manaim, e voltam felizes, alegres, vibrantes, mas passam um mês, furou o pneu, sumiu da igreja, não se vê mais, não se ouve mais falar da pessoa, tem mais notícias. Você vai ver, está vivendo a mesma vida de antes. Mas o que aconteceu? Padre, a vida é difícil, a carne é fraca, a vida cristã é muito exigente, a santidade não é para mim. Isso acontece, o desânimo. Nós precisamos criar raízes, progredir. Quem não progride, regride, ensina Santo Agostinho. Se a gente não progredir na fé, nós vamos regredir e vamos morrer. Terceiro terreno é o terreno que acolhe a palavra de Deus, mas acolhe também tudo quanto é tipo de coisa. Deixa crescer junto o espinheiro. Jesus explica dizendo assim: é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. Então deixa crescer a palavra, mas também deixa crescer as preocupações exageradas, as ilusões da riqueza, o apego a este mundo. A pessoa se preocupa, às vezes, com tanta coisa, que sufoca a palavra de Deus. Qual deve ser a nossa maior preocupação? A nossa maior preocupação é a santificação. Eu preciso cada dia mais aprender a amar, cada dia mais ter mais fé, progredir na esperança, progredir nas virtudes, me encaminhar para o céu. Eu, minha família, os meus amigos, a minha comunidade. Essa é a preocupação que o cristão deve ter. Ele faz de tudo para isso. Ele trabalha o tempo inteiro para isso. Mas qual é a sua preocupação? O que tem te preocupado? Pensa aí um pouquinho. O que ocupa a sua semana? O que ocupa as suas noites de sono? O que ocupa as suas conversas, as suas partilhas? O que ocupa o seu tempo? Eu me preocupo mais com a minha saúde, porque eu estou doente. Me preocupo mais com a casa que eu quero construir, porque eu quero trocar de casa. Com o carro que eu quero comprar, porque eu quero trocar de carro, ou porque eu não tenho carro. Com um novo emprego que eu quero ter, porque eu quero um emprego que me dê mais. Com a viagem que eu preciso fazer, o passeio com a minha família. É isso que ocupa o seu tempo e sufoca a palavra de Deus. Nós não podemos deixar crescer todo tipo de coisa em nós. Não pode deixar crescer as preocupações. Devemos nos preocupar, sim. Inclusive, nós vivemos num tempo preocupante. Nós estamos numa época preocupante. São muitas coisas, ideologias, problemas políticos, ideológicos, e nós devemos nos preocupar. Podemos ignorar as coisas. Temos que nos preocupar com a nossa casa, com a melhoria, com o progresso financeiro, progresso no bem-estar da minha família. Tudo isso é legítimo, mas isso não pode ocupar todo o meu tempo. Isso não pode crescer mais do que a palavra de Deus. Eu não posso me apegar a essas coisas, porque sufoca. Aquilo que mais te preocupa é aquilo que você mais ama. O que mais tem te preocupado? O que mais tem te ocupado? Terceiro terreno é aquele terreno fértil, que ouve a palavra, compreende a palavra, vive a palavra. Esse dá 100, 80, 60 ou 30 por um. Esse dá muito fruto. É aquele que ouve a palavra, que acolhe a palavra,
que deixa Deus agir no terreno, transformando, mantendo aquele terreno fértil, esse dá muito fruto. São os santos. Os santos são terreno fértil, foram terreno fértil, continua sendo, dando frutos. Nossa Senhora, por exemplo, terreno fértil que acolheu a palavra de Deus do início ao fim e deu muito fruto e continua dando. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, é a Virgem Maria que continua dando frutos, trazendo pessoas para Deus, também ela semeando a palavra de Deus, sendo instrumento de Deus. Queridos irmãos, vamos pedir a Jesus, o divino semeador, que veio nesse domingo para semear a semente da sua palavra, do seu amor,